pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula, nós iremos começar o PET 7, semana 1 do terceiro ano. Nós vamos falar sobre reações de oxirredução em compostos orgânicos. Gente, em especial hoje eu quero mandar um abraço bem carinhoso para Isabel Amorim, lá de Uberaba. Conversamos outro dia no Instagram e ela falou que adora as minhas aulas. Eu fiquei tão feliz. Beijo, Isabel! Mas, pessoal, antes da gente ir realmente para a nossa aula, eu peço para vocês se inscrever no canal da Escola Online, ativar as notificações e, se gostar da aula, claro, deixa o seu like. Peço também que nos sigam lá nas nossas redes sociais. Nós estamos sempre colocando novidades para vocês, informações, sobre Escola Online, sobre o mundo da educação. E por falar em informações sobre Escola Online, alunos de terceiro ano, vocês não podem perder o projeto Eu Não Erro Mais. Acesse a nossa plataforma, o endereço daqui, plataformaescolaonline.com.br, e fique por dentro de todas as novidades, assistam todas as aulas, se preparem para o Enem. O Enem tá aí, batendo na porta, a Escola Online tá junto com você. Certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, no PET 6 nós trabalhamos com reações de eliminação. Desde o 5 nós estamos trabalhando com reações orgânicas, Agora nesse PET, no PET 7, nós vamos trabalhar com reações de oxirredução. Porém, para a gente trabalhar com esse tipo de reação, que é uma reação mais específica, nós precisamos recordar alguns conceitos já trabalhados quando estudaram a eletroquímica no segundo ano. Quais são esses conceitos? Número de oxidação, que na verdade vocês trabalharam no primeiro ano, antes de ver funções inorgânicas, Então é necessário você recordar o número de oxidação, aqueles dos elementos que são fixos, e como calcular o NOx daqueles elementos que tem NOx variável. Por exemplo, o carbono, que tem nas funções orgânicas, nas estruturas, nas cadeias carbônicas, o carbono ele tem NOx variável. Então, por isso é muito importante a gente saber como a gente define o número de oxidação de elementos com NOx variável. E também relembrar reações de óxido-redução, oxidação e redução, lembrar o que é, e também a transferência de elétron, que rege esse tipo de reação de oxidação e redução, tá bom? Para quem não lembra desses conceitos que são extremamente importantes para nós darmos sequência aqui ao conteúdo, deixei para vocês na descrição desse vídeo links de aulas teóricas que recordam número de oxidação e reações de oxidação e redução. Então, se você não sabe, o que eu acredito que não seja o caso, mas se você não lembra desses conceitos, não domina, é importante que você pare essa aula agora e vá nos links que estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E recorde o número de oxidação, que é extremamente importante, e reações de oxidação e redução, certinho? Então, pessoal, vamos iniciar a nossa aula. Primeira atividade. Calcule o número de oxidação do carbono nos seguintes compostos. Então, aqui, pessoal, deu a fórmula de 3 substâncias orgânicas e está pedindo para a gente encontrar o número de oxidação do carbono. A gente sabe o número de oxidação do carbono? Não. A gente vai encontrar por meio das regras de cálculo do número de oxidação. Então, vamos lá. O carbono eu sei o NOx? Não, eu quero encontrar, então eu vou chamar de X. Hidrogênio tem NOx fixo, não é mesmo? Lá na nossa tabelinha, vocês vão ver que quando o hidrogênio está ligado a metal, ele tem NOx mais 1. Quando ele está ligado a metal, ele tem NOx menos 1. No caso aqui, o hidrogênio está ligado ao carbono, ok? Então, ele tem NOx mais 1. E o bromo, gente, na ausência de oxigênio, o bromo ou qualquer halogênio na ausência de oxigênio, ele tem NOx menos 1, ok? Como é uma substância neutra,
não possui carga, então nós vamos fazer aqui o somatório de todas essas cargas de acordo com a quantidade de elementos igual a zero. Então, quantos carbonos a gente tem? Um único carbono. Então, eu tenho 1x. Quantos hidrogênios? 3. Então, 3 vezes mais 1. Quantos bromos? Apenas 1. Então, 1 vezes menos 1. Então, montei aqui a equação, ó. X, que é 1x, 3 vezes o hidrogênio, o NOx do hidrogênio, e 1 vezes o NOx do bromo, ok? Então, continha simples, pessoal. X é igual a 3 vezes 1, 3. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, x igual a mais 2, passa para o lado de lá, menos 2. Então, a gente encontrou aqui o NOx do carbono, que é menos 2. O mesmo raciocínio nós vamos fazer aqui para os outros compostos. O B, pessoal, olha aqui, NOx do carbono é X, eu não sei, do hidrogênio a gente acabou de ver, mais 1. E o oxigênio, ele tem NOx menos 2, ok? Com exceção, por exemplo, se for oxigênio peróxido, superperóxido, aí o NOx não é menos 2. Mas independente, mas se não for nenhuma dessas situações, né, peróxido ou superperóxido, o oxigênio tem NOx fixo menos 2, certo? Então, vamos montar aqui a equação. Tenho 2x, 6 vezes mais 1 e 1 vezes menos 2. Então, 2x, 6 vezes mais 1 e 1 vezes menos 2. 2x mais 6, menos 2. Então, mais 6 menos 2, mais 4 passa para o lado de lá, menos 4. 2x igual a menos 4, x igual a menos 2, ok? Então, a gente encontrou o NOx do carbono igual a menos 2. Aí vocês me questionam, nossa professora, eu tenho aqui 2 carbonos, os 2 carbonos têm NOx menos 2? Não, pessoal. Esse NOx aqui, quando a gente encontra aqui da fórmula molecular, quando nos deu aqui a fórmula molecular do composto orgânico, e quando tem mais de um carbono, o que a gente encontra nesse cálculo aqui é a média do número de oxidação, tá bom? Porque como a gente viu, nessa substância tem um único oxigênio e o índice de deficiência de hidrogênio é 0, né? Porque eu tenho 2 carbonos e eu tenho 6 hidrogênios. Então, pela fórmula genérica, né? Pela fórmula geral, eu tenho aqui N e aqui 2N mais 2. Então, não tem nenhuma insaturação. Então, esse composto aqui ele pode ser um álcool, ele pode ser um éter, né? Então, por isso que não tem como a gente saber qual é o número de oxidação de cada carbono. Para a gente saber o número de oxidação de cada carbono, a gente precisa saber qual é a substância e calcular pela fórmula estrutural. Nessa semana, a gente tem exercício que nós vamos fazer dessa forma, tá bom? Os próximos exercícios vão ter exemplo disso. Então, vamos aqui calcular o mesmo raciocínio para a letra C. Então, carbono, X, hidrogênio, mais 1, oxigênio, menos 2. Então, 2 vezes X, 4 vezes mais 1 e 1 vezes menos 2. Então, 2x mais 4, menos 2. Então, 4 menos 2, mais 2. Passa para o lado de lá, menos 2. X igual a menos 1. Então, NOx, médio do carbono, é menos 1. Então, só para fixar, quando a gente tem a fórmula molecular, a gente obtém o NOx médio dos átomos de carbono, ok? Quando nós temos mais de um carbono, tá bom? Para a gente determinar o NOx de cada elemento do carbono, é necessário saber a fórmula estrutural, é necessário saber qual é a substância, ok? Então, vamos lá, vamos para agora atividade 2. Na atividade 2, já deu a estrutura. Então, vou mostrar para vocês a forma de calcular o NOx quando a gente já tem a estrutura. A gente avalia carbono por carbono. Aqui o exercício ele foi mais simples, porque deu espécies que só têm um único carbono, né? Então, vamos lá. Vamos calcular dessa forma para a gente passar para os próximos exercícios que vão ter mais de um carbono na estrutura. Então, tá querendo os números de oxidação do carbono das substâncias 1, 2 e 3. Ok? Então, vamos lá. Nessa primeira substância, gente, nós temos o carbono, que nós não sabemos o número de oxidação, e nós temos átomos de cloro ligado ao carbono.
A gente sabe que o cloro, na ausência de oxigênio, tem NOx fixo -1. Então, como é uma molécula neutra, o NOx aqui do carbono, que eu vou chamar de X, tem que ser qual valor? Então, gente, lá na base teórica do NOx, né? Essa ligação entre carbono e cloro. Por que o cloro tem carga -1? Porque ele é um elemento mais eletronegativo. Então, nessa ligação aqui, ó, entre carbono e cloro, o cloro vai tender a vai atrair com maior força aqui o elétron dessa ligação compartilhada. Então, por isso que ele fica parcialmente negativo e o carbono fica parcialmente positivo. Como tem 4 cloros ficando negativo, o carbono está ficando 4 vezes positivo. Então, por isso que o número de oxidação de X é mais 4. Então, o NOx desse carbono aqui é 4, mais 4, ok? Agora, nessa situação aqui, pessoal, olha aqui. Esse carbono está fazendo ligação covalente com 2 hidrogênios. O que que acontece? O carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o hidrogênio ele vai ficar com carga +1. Então, cada hidrogênio fica com carga parcial +1. E esse carbono aqui fica com a carga parcial -2 em relação aqui aos hidrogênios. Porém, a gente sabe que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. O oxigênio ele tem NOx -2. Então, nessas duas ligações aqui com o carbono, o oxigênio ele vai atrair os elétrons para si. Então, o carbono ele fica com uma carga parcial positiva 2 vezes em relação ao oxigênio. Então, esse carbono ele está ficando com carga parcial negativa em relação aos 2 hidrogênios e com carga parcial positiva em relação ao oxigênio. Então, aqui, ó, ele fica -2 em relação ao hidrogênio e +2 em relação ao oxigênio. Na verdade, o NOx do carbono, ele vai ser 0, ok? Então, o NOx do carbono é 0. E nessa situação aqui, professora, vamos lá, ó. Hidrogênio, a gente acabou de ver que NOx +1, certo? Oxigênio, NOx -2. Então, olha aqui, esse carbono, então ele vai ficar -1 em relação a essa ligação. Em relação a essa ligação, ele vai ficar +2. E em relação a essa ligação, ele vai ficar -1. Ah, professora, você não acabou de falar que quando é oxigênio é -2? Só que esse oxigênio também está ligado ao hidrogênio, ok? Então, é uma ligação aqui e outra aqui. Então, ele está parcialmente -2 porque ele atraiu um elétron do compartilhamento do hidrogênio e o outro elétron do compartilhamento com carbono, ok? Então, ó, vamos lá, o carbono ficou -1 em relação ao hidrogênio, +2 em relação ao oxigênio da dupla e -1 em relação ao oxigênio da hidroxila. Então, -1 com, +1 com +2, +3. Com -1, +2. Então, o X vai ser +2 e o NOx do carbono +2, ok? E aí, a gente chega na resposta letra C. Então, gente, é questão de avaliar ligação por ligação, ok? Vamos, então, à atividade 3 agora. A atividade 3 nos deu a fórmula molecular. Então, a gente vai calcular de acordo com o que a gente fez no exercício na atividade 1. Ok? Então, vamos lá. Tá pedindo nos compostos. Então, CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl e CH4, os números de oxidação do carbono. Então, aqui, gente, o cloro tem número de oxidação -1, ok? Então, eu coloquei aqui, ó, -1, -1, -1, -1. E o hidrogênio, ele tem número de oxidação +1. Então, já coloquei aqui, ó, em todos os hidrogênios. E o carbono é o que a gente vai descobrir, que é o X. Nesse caso aqui, ó, o X, como eu tenho 4 cloros -1, o meu X vai ser o quê? +4, ok? Aqui, ó, eu tenho 3 vezes -1, -3, com +1. Então, fica -2. Então, o X vai ser +2. Olha aqui, ó. Eu tenho 2 cloros -1. Então, -1 vezes 2, -2. Eu tenho 2 hidrogênios +1. Então, +2. +2 com -2, 0. Então, o NOx do carbono,
0. Aqui, ó, 3 vezes mais 1, mais 3, menos 1, mais 2. Para igualar a 0 aqui, o meu x tem que ser menos 2. E para fechar aqui, ó, 4 vezes mais 1, mais 4, para fechar, o x tem que ser menos 4, certo? Chegamos então à resposta letra A. Bem tranquilo, né? Agora, a atividade 4, a gente vai aplicar os nossos conceitos para cada ligação. Então, vamos lá. Calcule os números de oxidação de todos os átomos de carbono apontados nos seguintes compostos. Então, gente, está querendo saber o número de oxidação desse carbono, desse aqui, deste e deste. Vamos lá? Então, nessa primeira estrutura aqui, a gente só tem um carbono, ok? Então, nós temos hidrogênio e cloro. A gente sabe que o NOx do hidrogênio é mais 1 e do cloro, que é halogênio, é menos 1. Então, aqui, pessoal, ó, esse carbono ele vai ficar em relação a cada hidrogênio, carga menos 1, em relação a cada cloro, carga mais 1. Quando a gente fizer o somatório aqui, vai dar 0. Esse carbono aqui, pessoal, olha aqui. Esse carbono, ele tá ligado nesse outro carbono aqui, certo? E esse carbono tá ligado aí nesse outro carbono aqui. Então, pessoal, o que a gente viu quando são átomos iguais? A gente considera que a força de atração dos elétrons compartilhados, ela é a mesma. Então, na verdade, carbono com carbono não afeta o número de oxidação. A gente considera que é 0, está sendo dividido de forma igual, certo? Então, por isso, como esse carbono só está ligado a outros átomos de carbono, o NOx dele é 0. Então, entre carbonos não há diferença de eletronegatividade, tá bom? Porque é uma ligação entre átomos iguais. Foi o que eu acabei de falar. Portanto, nenhum deles ganha ou perde elétrons nessa ligação. E não há transferência de NOx para o carbono em evidência, nessa situação aqui. Aí fala assim, nossa professora, mas e se eu calcular nessa situação aqui, o NOx médio pela fórmula não dá 0. Então vamos fazer? Olha aqui, ó. Essa estrutura tem 1, 2, 3 carbonos e 4 hidrogênios. Então, C3H4. A gente viu que o hidrogênio ele tem NOx mais 1 e o carbono é o que a gente tem que encontrar. Quando a gente monta a equação, olha aqui, é 3x mais 4 vezes mais 1, que é igual a 0. Então, 3x igual a mais 4 passa para o lado de lá, menos 4. Então, x, gente, vai ser menos 4 dividido por 3, que dá aproximadamente 1,333, né? Então, tá falando que o NOx do carbono é igual a 1,33. Tá certo isso, professora? Tá. Por quê? Porque a gente viu lá na atividade 1, quando a gente calcula que o NOx da fórmula molecular, quando tem mais de um carbono, quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente está achando o cálculo do NOx médio de todos os 3 carbonos. Ah, professora, eu não entendi. Então vamos lá, a gente encontrou o NOx desse aqui, que é 0, não é? E o NOx desse outro carbono? Então vamos lá, ó. Esse carbono aqui, em relação ao lado direito, ele está ligando com outro carbono. Então, a gente viu aqui, ó, que nenhum deles nem ganha nem perde elétron. Não há transferência de NOx. Mas esse carbono está ligado com hidrogênio. Hidrogênio é menos eletronegativo. Então, por isso que a carga dele aqui, ó, é menos 1. Então, esse aqui é 0, que a gente acabou de ver, e esse aqui é menos 1. E o outro aqui, professor, ó, em relação a esse carbono aqui, não há transferência de NOx. Mas e aqui, ó? Hidrogênio, são 3 hidrogênios mais 3. Então, esse carbono aqui é menos 3, ok? Então, quando você faz a média, menos 1, 0, menos 3 para 3 carbonos, você acha que essa média, ó, menos 1,33. Certo, pessoal? Então, vamos terminar o exercício aqui, ó. Agora, calcular o NOx desse carbono. A gente sabe que o nitrogênio é mais eletronegativo, né? E aqui, entre carbonos, não há transferência de NOx. Então, aqui, pelo nitrogênio ser mais eletronegativo, ele vai ficar menos 3. E o carbono, mais 3, ok? E esse aqui, ó, tá ligado a carbono, ligado a carbono, ligado a carbono.
Então, não há transferência de NOx. E aqui está ligado ao oxigênio. Só que esse oxigênio está ligado a um carbono e um hidrogênio. Esse oxigênio é menos 2, ok? E esse hidrogênio é mais 1. Então, na verdade, só está tendo transferência aqui, ó, de menos 1. Por essa ligação, ó, o oxigênio está atraindo para ela. Então, na verdade, o carbono fica com NOx mais 1. Certinho? Vamos, então, para a nossa última atividade. O formol, ou formalina, é uma solução aquosa de metanal utilizada na conservação dos tecidos de animais e cadáveres humanos para estudos de biologia e medicina. Ele é oxidado a ácido fórmico, segundo a equação abaixo, para evitar que os tecidos animais sofram deteriorização ou oxidação. Então, pessoal, olha aqui. A gente representa uma reação de oxidação por esse símbolo aqui, ó, oxigênio entre colchetes. Isso aqui significa que está ocorrendo uma reação de oxidação. Então, aqui, ó, nós temos o formol, ele sendo oxidado a ácido fórmico, ok? E aí tá pedindo nessa transformação o número de oxidação do carbono do formol e o número de oxidação, qual que foi a variação do carbono do formol para o carbono do ácido fórmico. Então, vamos lá? Pela estrutura aqui, ó, a gente já até calculou esse número de oxidação aqui, né? O hidrogênio tem NOx mais 1, né? Já coloquei aqui até em todos os hidrogênios, e o oxigênio tem NOx menos 2. Então, esse carbono aqui, pessoal, olha aqui. Ele fica menos 2 em relação aos dois hidrogênios e mais 2 em relação ao oxigênio. Então, quando a gente calcula, o NOx final desse carbono é 0, ok? Agora, para essa estrutura aqui, ó, esse carbono ele fica menos 1 em relação aqui a essa ligação e mais 1 em relação ao oxigênio. Por quê? O oxigênio está fazendo ligação aqui com carbono e com hidrogênio. Então, esse oxigênio é menos 2 em relação ao hidrogênio e em relação ao carbono. Então, o carbono é mais 1. Então, menos 1 com mais 1, então até agora a gente pode considerar que zerou em relação a esses átomos. E em relação a esse oxigênio aqui, ó, como o oxigênio é menos 2, ele fica mais 2, certo? Então, nessa transformação, o número de oxidação do carbono sofreu uma variação de 0 para mais 2. Muito tranquilo, né, pessoal? Então, quem não assistiu a aula teórica e assistiu aqui e falou assim, nossa, eu não entendi nada, merece um puxão de orelha, porque lá no início eu falei, se você não recorda direitinho o número de oxidação, assista as aulas teóricas, tá bom? Então, nós finalizamos aqui a semana 1. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer poder responder. Até semana que vem, pessoal. Tchauzinho!